Amigas e amigos, já é possível fazer uma leitura nítida desta radicalização da direita pelo centro, entre aspas. Essa história de que tem a radicalização pela esquerda, pela direita e tal, que a saída é pelo centro. É claro que isso aí é balela para eleitor incauto engolir. Tem um sentido em tudo isso. É importante a gente partir desse pressuposto da relação causa e efeito. De onde surgiu isso aí que eles dizem que é polarização, que é radicalização, não sei mais o que? A polarização é verdadeira, eu falei aqui no vídeo passado, vem de Zumbi dos Palmares. Os dois universos que não se conversam, né, não convergem, são coisas antagônicas, escravo e escravagista. Né? Isso aí está impregnado na alma brasileira, faz parte da essência das complexidades brasileiras. Isso se exacerbou muito aí na marcha golpista, aquilo que o editorial do Estadão falou, que eu comentei também no vídeo passado, depois que o PT ascendeu, PT entre aspas, sempre bom ter esta referência, acrônimo, epíteto, depois que o PT ascendeu, surgiu aí o voto útil contra o PT. Sim, mas tinha voto útil contra o Zumbi dos Palmares, contra Tiradentes, contra os alferes da Bahia, contra Getúlio Vargas, etc., Frei Caneca, Felipe dos Santos. É sempre bom lembrar disso. Eu sempre digo que é preciso compreender o Brasil. Eu já mostrei aqui esse livro algumas vezes, volto a mostrar aqui a referência do grande Nelson Werneck Sodré, um dos grandes explicadores do Brasil. É o que se deve ler para conhecer o Brasil. Se não ler e não conhecer, né, a gente não entende nada. Essa questão do ódio. Quem disseminou ódio? Ódio de classe. Esse que o Estadão falou. O voto útil contra o PT. Isso é ódio. Ódio de classe. Por que ódio de classe? Porque a classe... Os que estão lá embaixo na pirâmide social são os escravos. Se eles subirem a pirâmide, deixam de ser escravos. Consequentemente, os escravagistas deixam de ser escravagistas. Olha aí como é a relação dialética da coisa. O ódio, de onde vem? Ódio contra quem diz para os de baixo subirem. Nada de ficar lá confinado na imobilidade social, né? Nascem e morrem lá embaixo na pirâmide, sendo esmagado pelo peso da pirâmide social, que não é pouca coisa em se tratando de Brasil. Essas imensas desigualdades sociais que nós temos aqui, as brutalidades das classes dominantes, a violência, a cultura da violência, o ódio vem daí. Aí vão pregar voto útil, essa pregação histérica do voto útil. Útil para quem? O que eles querem no fundamental? Impedir que a chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila vá para o segundo turno. O Merval Pereira, comentei aqui recentemente isso, que ele chega a chamar o voto no Ciro Gomes, para tirar quem? O Haddad, do segundo turno. Aí no segundo turno os votos que serviram para o Ciro Gomes tirar o Haddad vão para o candidato da direita deles. Pode ser qualquer um aí, Marina Silva. Que eles dizem, vejam como é o jogo sujo, eles estão insistindo nesse negócio de que a Marina Silva é de esquerda. Olha aí, é só pegar o programa da Marina Silva, pegar em quem ela votou e o que ela defendeu na marcha golpista aí, do ódio de classe. Essa é uma questão fundamental, e é fundamental a gente ligar tudo isso com a história, sim. A história vai nos iluminar nesta trajetória toda aí. Que é preciso criar, sim, um movimento antifascista. Não é só ganhar as eleições, é um movimento antifascista, porque eles criaram um movimento fascista, e agora tentam botar aí o monstro que eles criaram dentro da jaula. Quem criou Bolsonaro? Quem é que está aí tentando? Eu peguei aqui algumas coisas, eu fui estudar melhor para ter rever, na verdade, que eu já estudei muito esse assunto, desde o final da década de 70, que eu estudo isso. Algumas coisinhas aqui, Quem lidou muito bem com essa história da violência, que foi estudar a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, o que o Engels diz no prefácio daquele clássico do Karl Marx, sobre a Comuna de Paris, a Guerra Civil na França. Ele diz que tinha lá um direitista na França que dizia o seguinte: a legalidade mata a direita. A legalidade democrática, a institucionalidade democrática interessa aos socialistas, à esquerda, aos progressistas. E por que eles lutam tanto contra a legalidade democrática? Aqui no Brasil nós temos exemplos disso, eu falo sempre aqui das constituições de 46 e de 88, porque essa implicância com a democracia, porque a democracia mata a direita. A democracia interessa ao povo.
A democracia, ela leva para frente, para o progresso social. A democracia é essencialmente de esquerda, progressista. E a antidemocracia é da direita. Não é à toa que eles ficam falando. É que eu sempre digo aqui, os nazistas, né, os fascistas, os neoliberais, eles ficam falando democracia, democracia, direitos humanos, democracia. Né, vai ver na prática o que eles são, o que eles fazem. Eles são diferentes na essência de Bolsonaro e o general aí, o vice dele, o Hamilton Mourão? Claro que não. Aqui, ó, fui estudar aqui, ó, Lenin. Né? Foi rever, na verdade, o socialismo e a guerra, né? Porque o Domenico Lossurdo faleceu recentemente. Eu fiz várias entrevistas com ele, né? Publiquei no portal Grabois, tem aí, né, vários, né, livros, editei alguns livros dele com tradução do italiano para o português, né? Que ele dizia o seguinte, que é a tese do Lenin, né? Que ele falava aí dessa questão da guerra. Para os capitalistas, para esse mundo aí, a guerra é uma coisa normal. Quem desmontou essa tese de que a guerra é normal? Precisa expandir o capital, precisa fazer a rapinagem, destruir soberanias, destruir as democracias. O Lenin dizia, desmontou isso aí, não, a humanidade não pode viver em guerra, não. A guerra não é intrínseca à humanidade, à competição, que o homem é competitivo, né, que ele como eles dizem, né, que tem aí uma frase que ficou famosa nos anos 80, 90, né, de um presidente da Coca-Cola, né, que ele perguntava nas palestras dele, se o seu concorrente estivesse se afogando, o que você faz? Ele dizia, enfia uma mangueira de água na boca dele. É a guerra. Olha o ódio aí. O sentido, a lógica da violência do regime tem que matar o concorrente. Para quê? Para rapinar mercado, matéria-prima, etc. Né? Aqui tem a defesa da pátria socialista que eles diziam, nós não queremos guerra não, né? Paz com todo mundo. Isso aqui é importantíssimo, esse texto dele aqui. Como é que a gente defende? Com a verdade. É isso que o Lula fala, que eu falei aqui nessa polêmica aí com o estudo de seu século, a turma da direita aí. Né? A verdade, os fatos. Está aqui, ó, um texto primoroso esse aqui do Lenin. Tem mais aqui, ó. As guerras justas e as guerras injustas. Quer dizer, né, que as guerras justas são para se defender das guerras injustas. O que eles fizeram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Civil na Rússia, né, nas guerras aí do século XX, na Coreia, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né, na África, aqui na América Latina, os regimes aqui que eles implantaram, regimes de guerra, guerra contra o povo. Também aqui um texto primoroso do Lenin. Tem mais aqui, ó. Os socialistas e a guerra, como os socialistas devem tratar a guerra. Né? Tem que lutar por um mundo de paz. A humanidade tem que viver em paz. O sentido do conjunto, das relações humanas e tudo mais. Né? Tem isso aqui também, a guerra e a humanidade. São textos primorosos. Tem aqui livros antigos, né, que hoje em dia nem sei se acha por aí. Né? Tem esse aqui também, que é um texto primoroso, clássico do Lenin, Como Iludir o Povo. Estão iludindo o povo aí com o Bolsonaro, com esse voto útil, não sei mais o que. Isso aqui é um texto primoroso do Lenin. E tem isso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um mapeamento das guerras, né, das intervenções armadas, o sentido da guerra do regime norte-americano. Também um livro primoroso da Edições Progresso, do português de Portugal. E tem isso aqui, fala-se muito aí das mulheres, é importantíssima essa questão das mulheres aí, né, do Lenin, né, que ele falava o socialismo e a emancipação da mulher. Isso aqui é primoroso também, o papel da mulher. Eu acabei de publicar aqui um documentário, propaganda de um documentário de Cuba, as mulheres, como as mulheres veem a Revolução Socialista em Cuba. Tem aí, no UOL, até agora há pouco eu vi aí dizendo que as mulheres pobres, né, que deixa eu tentar achar aqui como é que estava escrito, né, as mulheres pobres é que estão barrando o crescimento do Bolsonaro. Nossa, preconceito social, né? Isso aí está muito difundido, né, por aí. Os pobres, os ignorantes. Isso serve para quê? Para insuflar esse totalitarismo, né? A ideologia da direita inoculada na pirâmide social de cima para baixo. Nós sabemos. Vocês não sabem, vocês moram na favela, vocês não foram na escola, vocês moram no sertão nordestino, na periferia de Maringá, de Curitiba, de Uberlândia, de Petrolina, de Fortaleza, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo. São Paulo tem muito disso aqui, não é à toa que o Haddad aqui em São Paulo está crescendo.
pesquisa aí, Datafolha e Ibope mostrou isso. As periférias, imensas periferias de São Paulo. São Paulo tem fronteiras de aço, separando as regiões dos ricos das periferias aí. É aquela história que eu comentei aqui do Haddad, da reeleição do Haddad. O que eles fizeram com o Haddad? 25% de indecisos um dia antes da eleição. No auge daquela histeria golpista contra Dilma, contra o Lula e tudo mais, os cachorros loucos da Globo, né, dos grupinhos aí, dos grupelhos nauseabundos, etc. Agora vem aí o Alckmin, né, com essa história de voto útil. Ele diz o seguinte, qual é a tese dele? É que votar no Bolsonaro é levar o PT de volta ao poder. Porque esse medo do PT é um medo animal, medo de classe, claro, né? Por isso que eu digo que é necessário criar, sim, um movimento antifascista, mais do que um movimento para ganhar as eleições, porque isso vai se consolidando. Num momento, é só a esquerda, o povo acender um pouquinho, se cria esses movimentos aí de caráter fascista. Né? Essa história está repleta disso aqui. Achei a frase aqui: mulheres de menor renda contém alta do PSL. É o partido do Bolsonaro. Mulheres de menor renda. Olha aí o que é o preconceito social. Essa turma subiu um pouquinho, povão, na pirâmide social. Eu já falei isso aqui também. A gente vê um mundo na frente, que ela fica lá embaixo, exprimida, trabalhando, pegando essas condições, né, em condições terríveis, morando nas periferias, pessimamente servidas de infraestrutura, fica ali oprimida. Aí ela tem a condição de subir um pouquinho e ver, não, eu posso comprar nas Casas Bahia, como dizia o Lula, né? Posso comprar aí em prestação, tenho crédito, não sei mais o que, né? Eu posso ter acesso ao mercado de consumo, usufruir um pouco da riqueza que eu produzo. Isso tem uma mudança. Eu falei aqui da frase do Marx, da Revolução Industrial, né? Que ele disse que quando James Watt pôs a sua máquina a vapor em funcionamento, ele não tinha mais remota noção da transformação social que ele provocaria. Revoluções, mudanças, abertura de horizontes e tudo mais. É isso. Esse povo se politizou. E essa turma ignorante, esses aí são os ignorantes de cima, porque olha o povo de cima para baixo, os bolsonaristas, cachorros loucos e tudo mais. Essa gente está de olho no escravagismo, escravizar esse povo, arrancar o couro do povo. Esse é o sentido de tudo isso. É a tendência de golpe. Os golpes são basicamente violência. É a guerra, a lógica da guerra. Eles guerreiam contra o quê? Para quê? De onde isso? A relação causa e efeito. Né? Agora tem a acumulação financeira. Falei aqui, crise brava do capitalismo que vem de meados dos anos 70. Acumulação financeira, dinheiro girando aí pelo mundo, dinheiro gerando dinheiro e tudo mais. E o dinheiro sai de onde? Tem que sair de onde isso aí? Brota do chão, dá em árvore? Como é que é o negócio? Tem uma lógica, portanto, para a gente entender tudo isso. Né? Aquela história que eu falei aqui do livro do Hélio Silva, né? Todos os golpes se parecem. Né? A mídia criou essa radicalização. Que é PT anti-PT, é o editorial do Estadão que eu comentei aqui. PT anti-PT, sendo que PT é tudo que tem por trás do PT, a ideologia do povo, é o Brasil, a soberania, a democracia e tudo mais. O anti-PT é anti tudo isso aí. Né? Essa questão aí que se fala, né, de união anti-PT, que eles até admitem, né, no segundo turno, e a tendência vai se confirmando, salvo. Eu não gosto de fazer futurismo nem para amanhã. Imagina num processo tão complexo como esse aí dessas eleições. O que vai acontecer, até brinquei aqui recentemente, né, dizia Adão, o futuro a Deus pertence. Né? Mas a questão é que não dá pra gente ficar fazendo futurismo, né? Mas a tendência hoje é essa. Aí há já movimentos aí, diz aí por aí, né, que setores aí do PSDB pode desembarcar na campanha do Haddad num eventual segundo turno com o Bolsonaro e tal. Mas qual é a lógica deles? Evitar o Bolsonaro, né, leva o Fernando Haddad à vitória e depois derruba o Haddad. Por isso que eu volto de novo a dizer, nós estamos numa situação que é necessário fortalecer, criar uma corrente ampla, com amplos setores da sociedade em defesa da democracia, da Constituição. Está ameaçado. Eu fiz um artigo ontem, né, vou deixar o link aqui para vocês falando um pouco disso. O Bolsonaro e o Mourão flertam com o que há de pior, que havia de pior na ditadura militar. Com o Carlos Alberto Brilhante Ustra, o Bolsonaro, na votação do impeachment fraudulento, ele disse, em memória do Carlos Alberto Brilhante Ustra, quem era o Carlos Alberto Brilhante Ustra? Aquele que assassinou o Carlos Danielli, junto com a trupe dele, com a cambada dele de assassinos, torturadores, estuprava mulheres,
E ele disse, o Bolsonaro, o pavor da Dilma Rousseff. Por que é o pavor da Dilma Rousseff? O que eles faziam com as mulheres? Olha aí, até onde vai a insanidade desse tipo de gente. Eles ficam com essa história de é preciso os moderados, tem muito esse discurso por aí. Os moderados essa gente aí, Alckmin, né, Marina Silva, então, o que importa para eles é o programa de governo. Esses aí são os moderados. Moderado em torno do quê? É possível a gente ter aqui uma social-democracia, como se instaurou na Europa ocidental no pós-Segunda Guerra Mundial? É possível ter aqui algo parecido com o regime norte-americano também do pós-Segunda Guerra Mundial? Como é que está a situação? Essa questão da acumulação financeira, da entrega da nossa soberania, do nosso pré-sal, das nossas estatais, de tudo que foi construído pelo povo nesse processo aí do ideal republicano, da Revolução de 30. Né? Porque não é só a questão econômica, não. Tem as relações humanas, as relações sociais, que estão aí nas constituições, na democracia, os valores, a ética, os direitos humanos, a inclusão social, a democracia em resumo. Agora, essa que é a questão, né? Seja qual for aí o movimento que eles vão fazer, é importante a gente ficar de olho no que virá. Ganhando ou perdendo as eleições, é importante a gente observar isso. Por isso que desde já é importante esse movimento antifascista, uma grande frente, unindo amplos setores da sociedade para enfrentar, que o fascismo está meio mitigado aí. Eles não querem Bolsonaro porque sabem que o Bolsonaro tem rejeição em amplos setores da sociedade. Não é por outro motivo. Agora a lógica deles é isso aí, é de ir para cima das questões do povo. Agora, e é importante a gente observar essa questão da frente ampla, né, que isso vem, né, da história aí, né, o Dimitrov, que fez lá o famoso informe no 7º Congresso da Internacional Comunista, que ele caracterizava bem o que é o fascismo. O fascismo é a demagogia social, dizia ele, para regimentar esses setores aí, desajustados pela crise, setores das classes intermediárias, até do proletariado, do povo, mais atrasado, que se deixa levar por tudo isso, né, que vive nesse bombardeio. Né. Agora, a saída democrática, sem dúvida alguma, que é o programa da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila, né, que tem condições de fazer a democracia avançar, debelar essa onda fascista e superar os obstáculos ao desenvolvimento com o progresso social. Né, e enfrentar essas organizações corrompidas. Né, aí o cartel mafioso midiático, a Operação Lava Jato. É importante tudo isso. Né. Não é à toa que a Globo fica insistindo aí nessa questão do outsider. Tentaram ensaiar até o Jair Bolsonaro, agora estão atacando o Bolsonaro. Né, porque a Globo sabe que é muito mais lógico, na lógica deles, pôr lá um fantoche e pôr os tecnocratas, a Lava Jato para governar, junto com aí a turma, né, como fizeram com o Malan e a turma dourada da PUC, que destruíram, né, o país na era Fernando Henrique Cardoso. Né, foi aquela turma que foi posta lá para destruir a era Vargas, como eles diziam isso explicitamente na época, também já comentei isso aqui. Né. Agora, também esses moderados, entre aspas, isso aí não é moderado, isso é radical. Eles tentam vender uma ideia de idiotice, empurrar goela abaixo de incautos essa história de que o Bolsonaro só existe porque existe o PT. O Zumbi dos Palmares só existe porque existiu o escravagismo. O Tiradentes só existiu porque existia aquelas condições lá, os alfaiates da Bahia. Então, enfim, essa questão todos os universos que eu falo aqui. O Bolsonaro só existe porque existe o PT. Esse é o slogan que eles estão difundindo aí. São antípodas. Um anula o outro. Mas é claro, o PT surgiu de onde? De qual movimento? E o PCdoB aqui, ó, que vem de 1922. Né, fazer o povo subir na pirâmide social desperta os fascistas naturalmente. O capitalismo vai para o fascismo, já falei isso aqui várias vezes. Né? Agora é isso aí, né? Tentam pôr assim no mesmo patamar. Então tira os dois que a gente vai trazer aqui uma coisa nova para vocês, moderada, de centro e tudo mais. A mesma coisa que eles diziam, né, lá no golpe de 37 com o Plano Cohen, em 64, comunismo, em âmbito internacional. O nazismo surgiu de onde? Por quê? É isso que eu mostrei aqui as obras do Lenin, né?
para combater o progresso social, para combater o avanço, a consciência e tal. É a lógica de um regime apodrecido, né? São meros resquícios de regimes pré-revolução francesa, escravagismo, feudalismo. Eles querem o povo assim, nessa condição. Por isso que surge nazismo, fascismo, e eles deixam, eu comentei isso aqui também. Lá deixaram o Hitler, o Mussolini e tal, né? Joga para cima da União Soviética, depois a gente se entende com essa gente. O importante é destruir o socialismo, o comunismo, como eles dizem, né? Não é à toa que eles põem aí, né, nesse jargão aí, o comunismo, combate ao comunismo, petismo é petismo, né? Criam isso é idiotice, é para idiota engolir, ou incautos, desavisados, né? Quem se opõe ao petismo, do ponto de vista social, das classes sociais, quais ideias? É a civilização, é a democracia? São pessoas civilizadas defendendo o ideal? Quem defende o Bolsonaro defende, né, com qual lógica? Apontando, atirando, né, falando essas barbaridades contra as mulheres, né, contra, enfim, a civilização, né, basicamente trogloditas, é um comportamento de trogloditas. É importante fortalecer a institucionalidade, é a luta ideológica que eu sempre falo aqui, criar um movimento que dê sustentação a qualquer passo que se dê na direção do progresso social, do desenvolvimento. Foi um pouco, né, que a gente viu nesse ciclo recente do Lula e da Dilma. Né? Criou-se aí várias instituições, uma institucionalidade para combater a corrupção, porque é uma lógica da esquerda combater a corrupção. E o que eles fizeram? Os corruptos se organizaram por dentro. Tomaram de assalto, que é o caso da Operação Lava Jato, a instituição, a lei da ficha limpa. Para quê? Para sujar a ficha do Lula. Né? Vejam como é uma luta política, uma luta ideológica, isso precisa ser fortalecido de maneira ampla. Né? Não é só questões meramente pragmáticas. Eles têm aí os aparelhos ideológicos dele, do cartel mafioso midiático, essas igrejas fundamentalistas. Tem aí a Folha na coluna da Mônica Bergamo hoje, uma notinha aí que a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, que congrega as principais agremiações neopentecostais, decidiu declarar apoio a Bolsonaro. Olha aí, ó. São os cultos eleitorais que eles andam fazendo por aí. É pregação fascista. Não tem nada a ver com Bíblia, com Jesus, com o céu. O céu deles é o céu do Lúcifer, dos anjos caídos. Não tem nada a ver com a religiosidade do povo, né? É isso aí, né? Portanto, por isso que eu digo que o programa de governo mais factível, que enfrenta a raiz da crise econômica, que tem mais racionalidade, é sem dúvida alguma o programa de governo do Fernando Haddad e da Manuela Dávila, para enfrentar essa irracionalidade da direita. A polarização esquerda-direita vem exatamente, né, das saídas concretas para fazer o povo subir na pirâmide social. É só observar o que mudou na estrutura econômica, né, que fez haver tantas mudanças nos países que adotaram um sistema político democrático, progressista, que é a Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Brasil e tal. Nesse ciclo, o que fez? Se não a orientação política, a orientação ideológica. Agora, não teve força suficiente para segurar, né, a ofensiva fascista da direita. Quem criou o Bolsonaro foram eles. Criaram um monstro. Tem aí uma coluna do Jânio de Freitas, por exemplo, na Folha de São Paulo, que ele fala isso, essa questão da imprensa. Eles falam de imprensa, liberdade de imprensa, né, que o Bolsonaro e o Hamilton Mourão, diz aqui o Jânio de Freitas, falam abertamente que vão botar a imprensa dentro de limites deles, fascistas. No entanto, ele diz aqui, tem um parágrafo que ele diz aqui: curioso é que as empresas de comunicação, sempre fixadas em Lula e no PT, até agora não deram sinal de atenção, nem se diga de preocupação para com a possível tradução legal e administrativa da hostilidade notória de Bolsonaro a esse setor de poder. Porque é isso, está dentro da lógica deles, né? Por isso que eles ficam aí meio, né, empurrando o Bolsonaro para lá e tal, né? Que pode ter uma atitude deslocada. Os generais de 64 fizeram isso. Todo o cartel midiático apoiou o golpe. Depois teve as dissidências, primeiro o Estadão, depois a Folha, depois o próprio Grupo Globo, que foi o último que desembarcou, né? Apoiaram ostensivamente, né, aquilo lá. E a Miriam Leitão também, é importante, sempre digo aqui, esses porta-vozes dessa gente, né, que ela escreve a sua coluna na Folha, no Globo, hoje,
né, que o título é o Bolsonaro e o vazio de ideias. Aí pau nessa história do CPMF, né, porque eles bateram tanto na CPMF, agora vem o economista do Bolsonaro dizendo que pode criar a CPMF, recriar ou criar algo parecido. Essa celema que deu tudo aí. É que o Bolsonaro teve que ligar para ele, parece que eles não se conversam na tradução aqui da Miriam Leitão, eles não se conversam, né? Porque é isso, não fala uma coisa, fala outra, porque é para enganar o povo. O Alckmin não é diferente, a Marina Silva não é diferente. O problema é que são mais, é isso aí, mais radicalizados, mais treslocados, né? Mais sem compromisso sequer com as aparências, né? E aí ela destrincha aqui o programa dele, né? E fala aqui das incoerências tanto do Paulo Guedes quanto do próprio Bolsonaro e tal. Uma coluna aqui que infelizmente não dá para destrinchar aqui por causa do tempo. Mas na essência o que ela quer dizer é o seguinte: essa turma está fora de foco. Completamente fora de foco. O editorial do Globo também, que fala que Haddad entra na corrida rumo ao centro. Essa história de dizer que é o centro é isso aí, né? O ajuste fiscal, o compromisso do ajuste fiscal, que o Haddad tem falado aqui, basicamente, é sinalizado para diálogo. Né? Nós precisamos fazer diálogo aqui, precisamos trazer os empresários. Claro, o país precisa dos empresários, precisa se desenvolver e tudo mais, né? Produzir, voltar a crescer e tudo mais. Foi o que o Lula fez. O que o Lula fez lá com o Palocci, ele fez a tal da carta aos brasileiros, pressionado pelo sistema. Naquele pânico que se instalou na véspera da eleição dele de 2002, criaram um desarranjo na economia brasileira com o objetivo de criar pânico no mercado e deixar o Lula pendurado na brocha. Lógico que chegou um malandro, né? Eu falei, que eu escrevi do Palocci na época, dá um livro, se eu fosse fazer a compilação de tudo. Um malandrão, velho, né? Todo enfiado lá no mundo da corrupção, da lama, Antônio Palocci. Não é à toa que está aí, né, batendo na porta querendo fazer delação. Nem os próprios corruptos da Lava Jato, da indústria da delação premiada, dá importância para o que ele fala. Agora, o editorial do Globo fala exatamente isso, né, que o Haddad quer dar um golpe na praça, fazer como Lula, né, acena para o centro, depois que toma o poder, vai para a esquerda, vai para o povo. Né. Lógico que isso aqui é a campanha boca de urna pelo tal do voto útil. Eu não descarto essa história de voto útil, que eles querem resolver o problema no primeiro turno, porque se vai para o segundo turno, polariza mais ainda. Aí a possibilidade da vitória do Haddad é muito maior. O voto útil é para resolver tudo. Agora não topam Bolsonaro. Ou, na pior, se for, a tendência a se confirmar é isso aí, né? Deixa o Haddad ganhar, depois a gente derruba o Haddad. Por isso que é importante, de novo, falo aqui, essa questão do movimento antifascista amplo, consistente, com densidade política, ideológica. Essa história do economista, o Globo volta a bater nessa questão. Eles querem o economista do PT. Cadê o economista? Cadê o Márcio Postman? Vem debater aqui com o Pércio Arida, com Paulo Guedes. Eles não querem debater o programa como um todo, querem debater a economia, o ajuste fiscal. Essa é a essência de tudo. Eu quero terminar aqui com uma frase aqui do Luiz Fernando Veríssimo, na coluna dele, o Globo, muito interessante, que ele diz aqui: o ressurgimento do fascismo, esse trecho, o ressurgimento do fascismo no mundo todo, cada vez mais, se confunde com uma obliteração da consciência e uma falsificação da história, não apenas no Brasil, mas na Alemanha, por razões óbvias, na França, na Áustria e em todos os países em que a extrema-direita ameaça. A questão é o que fazer com a memória. Esse incômodo ou se nega, ou se muda, ou se justifica. A memória daqueles tempos e o que fazer com ela tem muito mais relevância nesta próxima eleição do que se imagina. Quem não se lembra precisa ser lembrado. Que eu sempre digo aqui, olhar para a história. Essa turma aqui não está desconectada da história, não. Nem pela esquerda, nem pela direita. E a direita é o fascismo. O neoliberalismo é o fascismo. O Bolsonaro, de maneira deslocada, é apenas expressão de tudo isso. É lógico que não se pode fechar os olhos, não se pode piscar, não é hora de piscar. É hora de enfrentar, sim, esses fascistas, mas é fundamentalmente necessário compreender o que está por trás disso, enfrentar a essência disso, que é o programa deles, a ideologia deles e a história deles. Muito obrigado pela atenção, divulga o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.